Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre a importância da contabilidade no cotidiano empresarial. Comigo no estúdio está o empresário, também contador, diga-se de passagem, ex-vereador, Edilson Fogaça. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje aqui. Boa noite, Ney. Boa noite aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui discutindo um tema tão importante, né, junto com a sociedade, perante a sociedade, nesse ano tão de mudanças, né, no nosso contexto nacional. As pessoas às vezes não têm noção do que faz um escritório de contabilidade, porque é um métier muito específico e essencial na rotina de uma empresa. Ninguém na atividade empresarial vive sem um escritório de contabilidade. Não é mesmo? Correto. Hoje nós temos uma nova visão contábil, né, para as empresas, onde num contexto de dificuldade econômica que nós passamos nos últimos 4 anos, né, de uma crise muito profunda, principalmente uma crise financeira muito profunda, a contabilidade se tornou, digamos assim, a joia, né, da coroa. Se tornou um fator, uma ferramenta de gestão muito importante para as empresas, no contexto de planejamento tributário, redução de custos, a questão também de estruturação de plano de cargos e salários. E as próprias empresas, o empresariado nesse momento de crise, se ativeram um olhar mais crítico, com um olhar mais de valorização do profissional contábil nesse sentido. Então, a contabilidade hoje tomou uma dimensão muito grande dentro das organizações, sejam elas privadas ou públicas. Nós podemos dizer, então, de maneira tranquila, sem margem de erro, que os escritórios de contabilidade ajudam as empresas a funcionar e automaticamente, se quem está nos assistindo agora tem um emprego, em boa parte é porque os escritórios de contabilidade ajudam seus patrões nesse sentido. Correto. Hoje, a grande auxílio ao empresário, seja ele ao microempreendedor, ao empreendedor médio ou a grande empresa, é utilizar da ferramenta contabilidade, que ela é uma ciência que estuda e gera informações para o controle patrimonial, essa é a essência das ciências contábeis, como uma ferramenta de gestão e informação para a gestão administrativa. Então, antes a contabilidade ela se acabava em si, com informações para o fisco, e o fisco era o principal usuário. Posteriormente vieram os bancos, e hoje o sistema financeiro se utiliza muito dessas informações para concessões de projetos de financiamento, capital rotativo e assim por diante. E agora, né, no momento de crise, a dor ensina a gemer, né? Nesse momento de crise, os empresários, de uma forma geral, e a administração, têm voltado à necessidade de uma boa gestão de custos, uma boa gestão de RH, uma boa gestão tributária e um planejamento patrimonial e tributário de forma concisa. A diferença entre planejamento tributário é você praticar a elisão fiscal de forma legal, diminuindo as cargas tributárias das empresas, sem que isso, em hipótese alguma, ocorra a sonegação. Não, muito pelo contrário. A elisão é achar a forma legal de se reduzir a carga tributária dentro de um planejamento aceitável pela Receita Federal e pela legislação fiscal vigente. As mudanças na legislação trabalhista trouxeram muito trabalho aos escritórios de contabilidade? Isso sim, né? A nova legislação, principalmente o E-Social, que agora, a partir de janeiro, será obrigatório em todas as atividades, ela traz uma gama e uma série de penalidades para as empresas. Então, houve a reforma trabalhista, ela foi benéfica, ela é necessária, precisa ainda ser aprofundada, porque ela é uma lei de 1945, que veio através da CLT, etc. Então, está defasada para a realidade não só do Brasil, do mundo, as relações trabalhistas. Mas, claro, que a flexibilização da relação de trabalho, de emprego e trabalho, também tem que ser relacionada com a necessidade de que haja, por parte das empresas, uma seriedade na aplicação dessas leis, mesmo dessas leis objeto da reforma. Então, o E-Social, a gente percebeu isso, ela vem em contraponto à reforma trabalhista. Ao momento que houve a flexibilização e uma maior liberdade de contrato de trabalho e das verbas necessárias ao pagamento ao empregado, mas o trabalhador vai ter uma série de obrigações legais a partir de janeiro do E-Social, em que a sua ausência de suas formalidades geram multas, e multas pesadas, que vão de R$5.000 a R$100.000. Então, essas leis, essas necessidades de se observação às leis novas, as leis oriundas da reforma trabalhista, estão consolidadas no E-Social. E o empresário tem que ficar muito atento a isso, porque não está se dando devida importância ao E-Social e é muita penalidade para a empresa se ela deixar de cumprir as suas obrigações decorrentes do contrato de trabalho, seja com relação à CLT, seja com relação à Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja com relação às leis modificadas pela reforma trabalhista. Nós temos uma carga de tributos abusiva no Brasil, pelo menos é a minha opinião.
o Estado ele não dá a contrapartida necessária. Ao mesmo tempo, não dá para fazer o que foi feito por Donald Trump nos Estados Unidos, porque a economia norte-americana é muito mais estabilizada que a nossa. Trump reduziu os impostos, se não me engano, em 15% para a classe empresarial, aproximadamente isso. Eu sei que o corte foi radical. E acabou gerando muitos empregos, né? Uma movimentação de dinheiro espetacular, ou seja, a arrecadação do Estado acabou se mantendo, né? E no caso do Brasil, muitas pessoas acham que deveríamos fazer a mesma coisa. Não sei se isso é possível, repito. Mas o fato é que o planejamento tributário que o senhor mencionou anteriormente acaba sendo vital para que a empresa possa sobreviver no mercado nos dias de hoje de forma legal, porém racionalizando os seus custos operacionais. E como que funciona o planejamento tributário? Exato. Aqui nós temos uma coisa muito diferente dos Estados Unidos. Lá os Estados Unidos reduziu a carga tributária, gerou empregos. Exato. Eles estão agora com um receio muito forte no mercado financeiro de uma recessão na economia americana. Por quê? Porque isso gerou maior consumo, porque gerou mais dinheiro circulando, maior renda, mais dinheiro no bolso do contribuinte. Isso gerou, de certa forma, um consumo exacerbado, gerou mais empregos, mas logo ali já está se namorando com a recessão decorrente desse excesso de consumo. Existe esse receio real. Mas lá é outra realidade. São responsáveis por 1/3 do PIB mundial, né? De tudo que se consome, se produz no mundo, de cada R$3, digamos assim, ou $3, né? $1 é americano. Então, não tem como competir. O déficit deles público é zero. O nosso está beirando a R$200 bilhões. Então não tem como. Se nós deixarmos de arrecadar, vamos quebrar mais rápido ainda. Já estamos quebrando, vamos quebrar mais rápido ainda, né? E o planejamento tributário aqui no Brasil é necessário por causa disso. Nós temos alguns tipos de tributações específicas. Nós temos a MEI, por exemplo, onde você tem uma isenção tributária, cerca de R$80 mil pode faturar no ano, não paga impostos, que é o microempreendedor individual. Você tem a as microempresas, que podem ser optadas pelo Simples, que é uma forma de tributo unificado, diferencial, com alíquotas que variam de acordo com o faturamento, que pode começar em 4% e chegar a 18%, 19%, né? E nós temos os regimes normais, que seria um lucro real presumido ou lucro real com estimativa anual. Então, nós temos mecanismos e ferramentas de gestão tributária, dentro do que a legislação permite, que o empresário, seja um microempreendedor individual ou seja um empresário médio e grande, tem que ver qual é a menor carga tributária que ele vai estar inserido. Por exemplo, não adianta chegar um microempreendedor individual do escritório de contabilidade e fazer um planejamento e começar a ser tributado direto pelo Simples. Talvez, se ele faturar menos de R$80 mil, ele não precisa ser pelo Simples, ele pode ficar dentro do regime de isenção do microempreendedor individual. Não adianta ele optar pelo lucro real se ele tem uma margem de rentabilidade inferior a 18%. Todas as empresas que têm uma rentabilidade inferior a 18% líquida, né? Não adianta ser tributada pelo lucro presumido ou pelo Simples, não vai resultar em uma melhor forma de tributação, provavelmente deverá ser pelo lucro real. Assim como as empresas que têm uma rentabilidade alta, como o caso da agroindústria, outras que têm um custo agregado muito alto, né, que podem ter uma rentabilidade de 25%, 30%, 35% do seu faturamento, não vale a pena ser tributada pelo lucro real. O lucro real só aquelas que tiverem menos de 18% de rentabilidade líquida. Se for mais de 20%, com certeza a melhor opção é o lucro presumido. Então, são itens e ferramentas de gestão tributária que pesam no bolso da empresa, que ajudam a empresa a ter uma maior rentabilidade, melhor fluxo de caixa, que deve ser pensada com cuidado na questão do planejamento tributário. O senhor também é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, justamente no curso de Ciências Contábeis, né? Correto. E o senhor tem conseguido repassar esse conceito para essa nova geração, esse conceito de uma contabilidade mais ampla, e essa nova geração tem absorvido esses conceitos para esse mercado mais complexo dos dias de hoje? Correto, né? Nesse momento em que as universidades estão em discussão com a questão de escola sem partido, etc., que é uma grande falácia, né? É uma grande besteira, a gente percebe pelo mundo real. Eu estou dando aula no APG, em Ciências Contábeis, como professor titular já há 22 anos, nos cursos que eu ministro aula, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Turismo e Informática, ou que eu já ministrei aula nesse período todo de 22 anos, nunca presenciei nenhum tipo de doutrinação ideológica, religiosa e assim por diante, né? O que a gente vê e hoje tenta formar o cidadão acadêmico para o mundo, uma visão interdisciplinar, para ele ter noção de contabilidade, ele ter noção de estatística, de matemática, que é fundamental, sim, de verdade. direito tributário, legislação social e assim por diante. Até filosofia temos uma grade específica para isso. E em filosofia,
na disciplina da grade curricular, se discute filosofia e assim por diante. Cada disciplina no seu contexto, mas visando a formação de um profissional preparado para o mundo moderno, sem estar preso a dogmas, né, religiosos, ideológicos ou circunstanciais. E o que a gente tenta formar nesse cidadão é isso, a necessidade dele ter essa visão global, né? Uma visão holística do processo de produção, do processo de formação de opinião e como ferramenta de auxílio à gestão. O contador não tem função primordial tomar decisões. Ele pode participar do processo de tomar decisões, pode até tomar decisões, mas não é ele que decide. Quem decide é o administrador, né, é o CEO da empresa, é o comitê de gestão e assim por diante. Mas é uma peça fundamental na formação dessas informações. E é isso que a gente passa para o acadêmico, principalmente nos cursos que nós ministramos aulas, em especial Ciências Contábeis, aqui do EPG, onde eu sou professor titular, essa necessidade de ele ter esse sentido hoje, desde o planejamento tributário até da qualidade de informações e direções, aliado com direito, estatísticas e até filosofia no seu convívio social, com funcionários, com usuários internos e externos da contabilidade, com o fisco, bancos, fornecedores e também, né, por que não, os próprios donos, os acionistas ou cotistas, que são aqueles grandes beneficiados de forma direta com o bem-estar da empresa no contexto social. Senhor Edilson Fogaça, é importante que o senhor entenda, no processo de ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre contabilidade, o senhor acabou se expondo um pouco. Então, como que alguém poderia fazer para tirar dúvidas? Qual é o telefone do seu escritório de contabilidade? Hoje nós estamos com o nosso escritório já há 20 anos, né, na cidade de Ponta Grossa, com matriz em Ponta Grossa, filial em Telêmaco Borba e filial em Curitiba. Então, aqui em Ponta Grossa, pode entrar em contato direto conosco no 042 3028 6368, né? Ou através dos nossos e-mails, né, de contato nas nossas páginas aí na internet, que está à disposição. Basta entrar lá, fazer uma consulta, GFA Contabilidade, ou GFA Fogaça Contabilidade, e vai estar todo o nosso portfólio de serviços prestados na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa e Telêmaco, e também na região metropolitana de Curitiba, através da nossa unidade de lá. Só repetindo o telefone? 3028-6368. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.